Neste vídeo, vamos explorar o mundo das cidades abandonadas, onde o tempo parece ter parado e a natureza retoma seu curso. Acompanhe-nos enquanto visitamos diversas localidades que, uma vez vibrantes, agora permanecem como ecos silenciosos de um passado esquecido. Vamos começar com a cidade mais antiga da nossa lista, Craco, na Itália. Craco é uma antiga cidade italiana situada na região da Basilicata, com sua primeira menção registrada no ano de 1060 d.C., e sua estrutura mais antiga, a Torre Norman, datada de 1040. De acordo com registros históricos, a população de Craco cresceu de 450 habitantes em 1277 para 2.590 em 1561. A cidade era uma próspera comunidade agrícola, conhecida pela produção de grãos, óleo, vegetais, vinho e algodão. No entanto, em 1656, uma praga devastadora atingiu a cidade, ceifando centenas de vidas e reduzindo drasticamente sua população, que se estabilizou em torno de 1.500 pessoas no século seguintes. No final do século XIX, a cidade havia atingido seus limites de expansão. Entre 1892 e 1922, uma severa fome, resultante de más condições agrícolas, levou centenas de habitantes a migrarem para a América do Norte. A localização estratégica de Craco no topo de uma colina, que antes representava uma vantagem defensiva, acabou se tornando sua ruína. A cidade passou a enfrentar sérios problemas de instabilidade geológica, resultando em frequentes deslizamentos de terra e terremotos ao longo dos séculos. Esses desastres naturais, combinados com dificuldades econômicas, forçaram muitos moradores a deixar Craco. Em 1963, após um grande deslizamento de terra, os últimos habitantes foram obrigados a abandonar a cidade e foram realocados para Craco Pesqueira, uma nova e mais segura cidade no vale abaixo, a poucos quilômetros de distância. Apesar de seu abandono, Craco continua a ser um símbolo histórico e cultural importante. Em 2010, a cidade foi adicionada à lista de observação do Fundo Mundial de Monumentos, uma organização dedicada à preservação de locais históricos em risco ao redor do mundo. Da Europa, vamos para os Estados Unidos, onde o que parecia ser apenas mais um incêndio causou enormes prejuízos. Centralia, uma pequena cidade na Pensilvânia, prosperou durante o século XIX graças à mineração de carvão. Fundada em 1866, ela tinha cerca de 2.000 habitantes no auge de sua economia. No entanto, em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão subterrânea e rapidamente se espalhou, tornando-se incontrolável. O incêndio subterrâneo causou sérios problemas, como a liberação de gases tóxicos e o surgimento de fendas no solo, tornando a cidade perigosa. Em 1981, a gravidade do incêndio chamou ainda mais atenção após um incidente em que um menino quase caiu em uma fissura no quintal de sua casa. Em resposta, o governo dos Estados Unidos realocou a maioria dos moradores em 1984, destinando milhões de dólares para o processo. A cidade foi progressivamente abandonada, e em 1992, o estado da Pensilvânia desapropriou as propriedades restantes e os poucos residentes concordaram em ceder suas propriedades ao governo após falecerem. Em 2002, o Serviço Postal dos Estados Unidos revogou o CEP de Centralia, simbolizando o fim oficial da cidade. Atualmente, apenas alguns moradores resistem, vivendo em uma cidade fantasma com poucas construções restantes. O incêndio subterrâneo continua a queimar e pode persistir por séculos. A história de Centralia é um exemplo das consequências de desastres ambientais mal geridos e da destruição que eles podem causar a uma comunidade próspera. Não é todo dia que um destino luxuoso onde estrelas como Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot passavam suas férias se transforma em uma cidade fantasma. Mas foi exatamente isso que aconteceu em Varosha, uma parte da cidade de Famagusta, no Chipre. Nos anos 70, Varosha era um dos lugares mais cobiçados do mundo, atraindo turistas de todos os cantos do planeta para suas praias paradisíacas e hotéis luxuosos. Tudo mudou em 1974, quando a Turquia invadiu Chipre. Com a iminente chegada dos exércitos turco e grego, os moradores de Varosha fugiram, deixando para trás suas vidas e suas casas. Desde então, Varosha permanece um lugar fantasma, isolado do mundo exterior. Sob o controle do exército turco, a área foi completamente cercada e apenas militares e funcionários da ONU têm permissão para entrar nesse antigo paraíso. Apesar de várias tentativas de negociação para reabrir Varosha ao público, nenhum acordo foi alcançado. Hoje, a natureza começa a reivindicar o que um dia foi uma joia do turismo internacional. As praias desertas e os prédios abandonados de Varosha estão lentamente sendo consumidos pela vegetação, criando uma paisagem, ao mesmo tempo bela e melancólica do outro lado da cerca militar. Varosha é um símbolo poderoso do que foi
foi perdido, mas também da força implacável da natureza em retomar seu lugar. Entre os muitos estragos causados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, está uma cidade abandonada. Oradour-sur-Glane era uma pequena vila agrícola localizada em uma região da França ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, a vila francesa foi destruída pelos soldados da Alemanha nazista. Os soldados mataram 642 pessoas e queimaram toda a vila, deixando poucos sobreviventes. Após a guerra, o governo francês decidiu manter a vila em seu estado de ruína como um memorial. O local foi preservado exatamente como estava após o massacre, e um museu foi criado para educar o público sobre o evento e sobre as atrocidades cometidas durante a guerra. A preservação da vila serve como um poderoso lembrete da brutalidade do conflito e das vítimas civis que sofreram durante a ocupação. Todo ano, no dia 10 de junho, é realizada uma cerimônia para marcar o aniversário do massacre, o que é um momento de lembrança e reconhecimento das vítimas, bem como um tributo ao compromisso da França com a memória e a justiça. Nesse caso, não apenas uma cidade, mas uma ilha inteira foi abandonada na costa do Japão. A ilha Hashima, conhecida coloquialmente como Gunganshima, que significa Ilha Navio de Batalha, é uma ilha abandonada localizada na costa de Nagasaki, no Japão. Inicialmente desenvolvida em 1887 como um local residencial para os trabalhadores das minas de carvão submarinas, Hashima rapidamente se transformou em uma ilha com edifícios de concreto que abrigavam mais de 5.000 pessoas. Além das construções residenciais, a ilha fortificada contava com toda uma infraestrutura, com clube, cinema, banhos comunitários, piscina, jardins no terraço e lojas. O funcionamento da mina foi encerrado em 1974, quando o Japão começou uma transição na sua matriz energética, se afastando do carvão como fonte de energia, e com o fechamento da mina, os residentes a deixaram. O turismo na ilha foi retomado em 2009, atraído pela sua história fascinante e arquitetura impressionante. Embora apenas uma pequena parte da ilha esteja aberta ao público, Hashima oferece um vislumbre único da rápida industrialização do Japão e é classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. A ilha continua capturando a imaginação dos visitantes com suas ruínas e a história que reflete o auge e a queda de uma era de intensa exploração industrial. Talvez você nunca tenha ouvido falar do nome Pripyat, mas certamente conhece o desastre nuclear mais famoso da história, o de Chernobyl. Pripyat, localizada na Ucrânia, foi projetada para ser uma cidade modelo da era soviética, refletindo o otimismo e a confiança na tecnologia nuclear. Além de sua infraestrutura bem desenvolvida, Pripyat oferecia uma qualidade de vida relativamente alta para os seus moradores, com acesso a uma variedade de serviços e entretenimentos que incluíam teatros, academias e piscinas públicas. No entanto, a explosão do reator número 4 da usina de Chernobyl, que ficava a apenas alguns quilômetros de distância, transformou Pripyat de uma cidade vibrante em um dos lugares mais infames do mundo. Uma zona de exclusão de 10 quilômetros foi estabelecida 36 horas após o incidente, evacuando inicialmente cerca de 49.000 pessoas. Os moradores tiveram que deixar para trás quase todos os seus pertences, sob a falsa esperança de que poderiam retornar em poucos dias. A realidade, porém, era que Pripyat nunca mais seria habitável da mesma forma. Ela se tornou um símbolo dos riscos da energia nuclear mal gerida, sendo hoje um destino de turismo sombrio. Visitantes vão ver a cidade congelada no tempo, com a natureza invadindo os edifícios abandonados, árvores crescendo através do concreto e animais selvagens vagando pelas ruas desertas. Por fim, existe uma cidade abandonada aqui mesmo no Brasil, bem no meio da floresta. Fordlândia foi fundada em 1928 por Henry Ford, na Amazônia, no estado do Pará, com o objetivo de estabelecer uma plantação de seringueira para garantir o fornecimento de borracha para seus veículos. A ideia era criar uma cidade modelo que seguisse os princípios de gestão e estilo de vida americanos. Ford investiu fortemente na infraestrutura da cidade, incluindo a construção de estradas, fábricas, escolas e até mesmo uma casa para si mesmo. No entanto, a ambição de Ford enfrentou sérios obstáculos. O clima úmido e as doenças tropicais como a malária e a febre amarela devastaram as plantações e os trabalhadores. Além disso, os métodos de cultivo importados não se adaptaram bem ao solo local, resultando em uma produção de borracha muito abaixo do esperado. As tensões com os trabalhadores locais e as dificuldades logísticas também contribuíram para o fracasso do projeto. Em 1934, Ford decidiu abandonar Fordlândia e vender a propriedade para um consórcio
Consórcio Brasileiro. Após o abandono, a cidade e as plantações entraram em declínio, e a natureza começou a tomar conta do local. Hoje, Fordlândia é uma cidade fantasma, com ruínas que testemunham as complexidades e desafios da integração de grandes projetos industriais com a realidade ambiental e social local. Cidades abandonadas são testemunhos das consequências de decisões mal planejadas e dos desafios da urbanização. Elas revelam como desastres e crises podem levar ao declínio e abandono, além de destacarem a necessidade de equilibrar progresso e preservação, servindo como lembretes silenciosos dos impactos das escolhas humanas e ambientais. E se você gostou desse vídeo, não nos abandone e deixe seu like, também se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Mapalogia.